quando o Tite me tirou, chamou na sala, o Paulo estava junto, eu, Paulo, o Castan e o Wallace. Ele disse que ia começar com os 3. E a gente tinha perdido o clássico com o Santos, né? 3-1. E o próximo jogo era com São Paulo. E na segunda-feira nós concentramos. E na concentração, 5 torcedores da Gaviões foi lá para bater um papo com os jogadores, que isso acontece. Isso acontece, o Fábio sabe. Nós batemos um papo, tal, foi bacana. E nós fomos pro hotel. Aí na terça-feira ele falou que ia começar com esses 3. Aí eu fui pro treino, lógico, chateado por estar saindo da equipe, não faltei com respeito com meus companheiros. Treinei P da vida, P. Aí na terça-feira, na concentração, eu falei com ele, professor, eu não tô legal, não tô bem, e eu acho que eu ficando aqui eu vou atrapalhar. Fui bem sincero para ele. Falei, professor, eu vou atrapalhar. Vou ficar de cara fechada, eu era o capitão do time. E eu não quero atrapalhar, a única coisa que eu não quero fazer aqui é atrapalhar. Peguei, fui na quarta-feira de manhã, treinei, teve o jogo e tal. Na quinta-feira eu tava treinando normal, mas as pessoas criam algumas coisas que não existem. Tite já deu entrevista em outra Agora, eu me lembro bem, o Paulo também vai se lembrar, e você, obviamente, também, que se o Corinthians tivesse perdido pro São Paulo, mas assim, muito provavelmente o Tite cairia. Concorda comigo, Paulo? Sim. Sim, foi... Quer dizer, não teria acontecido nada, né? Quer dizer, poderia ter acontecido, mas através de outras mãos. Olhando para trás, assim, fica tudo mais interessante, que a gente esquece, né, das dificuldades, da questão do Tolima, depois, esse momento, acho que se a gente perde para o São Paulo aquele dia, a gente ia para quarto. Foi 0-0 o jogo, né? 0-0. Tivemos uma chance com um shake no finalzinho, que poderíamos ter ganho o jogo. E aí fomos pegar o Bahia em casa, na sequência, e também ganhamos de 1-0, um jogo dificílimo. E ali começou a dar confiança de novo para o time crescer. Mas a história do Tite no Corinthians é bem curiosa, né? A gente só lembra dos êxitos, das conquistas, das coisas maravilhosas. Mas ele conseguiu controlar nos momentos mais delicados, ele conseguiu ser esse comandante, esse líder aí que ele tem demonstrado hoje na seleção. Você lembra o choque? Pode falar, Chico. E ele ficou P com a gente uma vez, que o Paulo estava suspenso e o Castan. Aí jogou eu e o Wallace, não ficou P com o time. Nós pegamos o último colocado, o América Mineiro. E adivinha quanto foi o jogo? 2-1 América Mineiro. Ele ficou P da vida. A equipe, presidente na época, P também. Vocês vão perder o campeonato, vocês estão de brincadeira. Lembra, Paulo? Foi desse jeito e depois, como o Paulo falou, aí voltou tudo normal. Teve um ano, acho que foi nesse ano mesmo. E nessa fase aí todo mundo desconfia até da sombra, né? Então eu chego no vestiário ali, eu olho pro Djalma, eu tô achando que a culpa é dele. Ele tá achando que a culpa é tua, o outro tá achando que a culpa é do outro. E ninguém se entende. Aí nós fomos no dia seguinte, o Tite fez uma edição de vídeo bacana, que eu não esqueci nunca mais. E ele, quero que vocês assistam aí. Cruzou os braços e deixou. E a gente começou a assistir, então o primeiro lance era um lance bizonho do goleiro. Depois era do lateral direito, depois do zagueiro. Todo mundo tinha feito cagada. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Vambora, vamos trabalhar. Acabou. Ali ele mostrou pra gente que ele entendia a nossa situação, mas que a gente era as únicas pessoas capazes de sair daquela situação. Então, mais uma vez, num lance de genialidade dele, de liderança, ele consegue, apesar de reconhecer que a gente está mal, nos mostrar que não é um ou outro, é todo mundo e todo mundo sai dessa questão. A gente vai mostrar agora duas entrevistas, dois trechos de entrevistas do Tite justamente nessa semana fatídica. Uma antes do jogo contra o São Paulo e outra depois, falando sobre o episódio Chicão. Vamos dar uma olhadinha. Eu chamei ele na minha sala antes e coloquei, Chicão, a opção e o respeito profissional é informar a ti da minha decisão. Eu vou começar o jogo com o Wallace, Paulo André, com a dupla de zagueiros e com o Castan, juntamente com o Alessandro. Estou te informando agora como fiz com todos os atletas e como faço de praxe. Entendo, sim, compreendo o momento importante que é do Chicão, que o respeito que tem, de que teve, que conversou comigo, inclusive, de que não se sentia, emocionalmente, fica abalado. Tá aí. E aí, já depois de alguns títulos, o Brasileiro de 2011 e a Copa Libertadores de 2012, primeiro título de Copa Libertadores do Corinthians na história, ali naquelas reportagens de preparativo para o Campeonato Mundial e tal, eu tive com você e com o seu moleque, que agora deve estar maior que você. Tá grande. E você, ao falar sobre essa crise com o Tite, emocionou-se bastante. Vamos dar uma olhadinha nisso.
passado, o Chicão foi afastado do elenco. Se acostumou a ver e estar nesse campo vazio. Eu fiz questão de trazer o Gustavo aqui comigo porque no momento mais difícil ele estava comigo, que era sábado de manhã, a gente tinha que treinar, o pessoal ia concentrar e a gente ficava brincando aqui. É difícil, vamos dizer assim. Desculpa. Só tenho que agradecer o Gustavo por tudo que ele faz por mim. É difícil. Ah, o Alex. Não é valor, Alex. Falei, deixa eu ouvir. Eu tentei perguntar pra ele o que ele estava pensando. Não era o que eu pensei. Ali foi só uma demonstração de que eu queria estar jogando, eu queria estar ajudando e realmente aconteceu isso. Você sabe disso, André, que sábado de manhã o pessoal ia concentrar, eu ficava treinando, levava ele para brincar comigo, para poder esquecer um pouquinho do que estava acontecendo e respeitar meus companheiros também. Porque eles estavam sendo convocados por jogos, por méritos, e eu não estava fazendo por merecer, então eu tinha que trabalhar um pouquinho mais. E eu levei ele para me ajudar, ficar brincando com ele, descontrair, e acabava o treino, eu tinha que ir para casa. Quanto tempo durou para você voltar pro time? Alex, foi o segundo turno todo, porque foi bem na virada do segundo turno, né? Que era o segundo jogo contra o São Paulo. Aí fiz mais um jogo só contra o América Mineiro. Eu que fiz o gol ainda, saiu o pênalti, ninguém pegou a bola. Falei, vai lá, Chicão. E se erra o pênalti? Eu bati. E depois voltei em 2012. Eu machuquei em janeiro. Aí em janeiro o Paulo machucou. Aí no treino a primeira opção era o Wallace. Aí já veio na minha cabeça, caramba, vai voltar tudo de novo. Aí o Wallace no treino acabou trombando, não lembro com quem, e quebrou o nariz. Aí eu voltei para a equipe. Voltei no jogo, fiz gol, depois não saí mais.